Historicamente, em nosso país, à frente de uma grande marca, sempre existe um grande nome. Quando esse nome é mesmo grandioso, sua mensagem fica gravada sempre como um grande símbolo. E assim como diz o ditado, para bom entendedor, uma palavra basta. O Sebastian sempre representou muito bem uma delas, que acabou virando moda. Mais do que isso, virou tendência e estilo. Agora, ele está de volta como comendador do Elo Social Brasil e, como não poderia deixar de ser, está envolvido com a moda, que hoje é a mais clara tendência mundial: sustentabilidade. À frente do Grupo Inner, inserido nessa tendência, ele está trazendo a solução mais emergente para nosso meio ambiente. Uma rede, o elo social que gera benefícios para a comunidade e centenas de empregos diretos. Sempre com muito talento, raça, ginga e brasilidade, essa moda já pegou. Sebastian e Grupo Inner, passando o Brasil a limpo. Grupo Inner, ecologicamente correto, socialmente integrado, economicamente viável. Senhoras e senhores, bom dia, boa tarde ou boa noite. As nossas reuniões são gravadas. Não sabemos quando aqueles que hoje não estão presentes estarão assistindo. Meu nome é Jomar Teleno dos Santos Teixeira, sou presidente e fundador da Confederação do Elo Social do Brasil, instituição que tem mais de 10 mil diretores, uma federação de cada estado. E o objetivo desta nossa reunião é a apresentação do projeto Lixo Zero Social 10. Eu quero deixar claro que tudo que aqui vamos falar não faz uso de verbas públicas e não pode fazer. Nós não fazemos PPPs, nós não fazemos convênios, nós não fazemos parcerias que envolvam a entrada de valores advindos do Estado. E o motivo eu vou deixar claro aqui. É uma solução empresarial e, a partir do momento que eu trouxer o governo para dentro do negócio, ela deixa de ser empresarial para ser governamental. E isso simplesmente vai acabar com a nossa proposta, porque o escopo do nosso projeto é exatamente o que acontece no final dos projetos do governo. O governo faz grandes obras e depois ele privatiza. Se ele privatiza depois de que ele faz, é sinal que ele se considera bom para construir, mas ruim para administrar. Então, o nosso diferencial é esse. Nós já estamos nascendo privatizados. E aí ganhamos todo esse tempo que nós perderíamos se o governo fosse fazer o que estamos nos propondo a fazer. Eu quero dizer que, como instituição social, é estranho vocês terem uma apresentação dessa que não envolva verbas públicas. Instituições sociais, via de regra, acabam dependendo totalmente ou parcialmente do governo. Então, eu já começo explicando o porquê desse nosso caminho diferenciado.
Nós entendemos que as instituições sociais devem existir para ajudar o governo e não para onerar. Se você tem uma instituição social que vive totalmente ou parcialmente do governo, com certeza, se amanhã o governo pegar gripe, ela vai pegar pneumonia e vai morrer. Então, nos primeiros 15 anos de existência, já que nós completamos 32 agora, no dia 7 de setembro, nós acreditávamos em basicamente tudo. Coelhinho de Páscoa, Papai Noel, emenda parlamentar, dinheiro da Funasa, parceria, tudo isso nós acreditávamos. E resolvemos parar com isso, porque, como já disse, o índice de mortalidade de instituições sociais é muito alto. Resolvemos buscar uma forma autossustentável de manter os nossos projetos andando, mas não na dependência do governo. E encontramos o lixo. Nós não tivemos tanta dificuldade de encontrar o lixo. Quando se fala em problemas de administração, nós temos o lixo em primeiro lugar, em segundo lugar nós vamos ter transporte público, só em terceiro lugar é que nós vamos ter obras públicas. O lixo é um dos maiores negócios do planeta. O lixo é o único ramo de atividade que você não compra matéria-prima, vende matéria-prima e quem entrega a matéria-prima lhe paga para entregar a matéria-prima. Não existe notícia de que o lixo diminuiu. As únicas notícias que temos é que o lixo aumentou. E a cada vez que ele aumenta o PCI, a qualidade do lixo. No passado, nós íamos no supermercado e comprava 30 quilos de alimento, trazia 300 gramas de embalagem. Hoje, dependendo do tipo de alimento que você comprar, você vai trazer 3 quilos de embalagem. Então, tudo isso dá provas de que o lixo é um bom negócio. Só não é um bom negócio na mão do governo. E os motivos é simples. Nós temos um problema ligado à logística. O Brasil é um país com dimensões continentais, mas você tem prefeitura até com menos do que 800 habitantes. Você não consegue unir essas prefeituras porque, sistematicamente, a cada 2 anos, são obrigados a se degladiar nas urnas para se perpetuar no poder ou para conquistar o poder. Nós temos problemas partidários, nós temos problemas ideológicos. Então, tudo isso são coisas que envolvem uma solução definitiva do lixo, em especial a segurança jurídica. Você não consegue colocar a iniciativa privada em algo que não tem segurança jurídica. A cada 4 anos muda o prefeito, muda o contrato, muda a licitação. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Então, quando nós decidimos entrar neste mundo do lixo, porque vislumbramos nele a possibilidade de ter rendimentos que pudessem manter todos os nossos projetos sociais funcionando, nós fomos estudar. E, coincidentemente, na mesma época, se é que coincidência existe, dizem que coincidência é a lógica de Deus, mas, coincidentemente, na mesma época, estava se escrevendo a nova lei de resíduos sólidos. Como a nossa diretoria federal tem 100% de integrantes com formação em direito, para nós foi fácil estudar essa nova lei. E quando pronta e aprovada ela ficou, nós já éramos considerados especialistas nos defeitos e na possível aplicação da lei. Eu posso dizer isso com muita tranquilidade, porque a então ministra Isabela Teixeira me convidou, como presidente da instituição, para ser um dos palestrantes na 4ª Conferência do Meio Ambiente, cujo tema por ela escolhido foi os defeitos da nova lei. A lei acabara de ser aprovada, mas já tinha tantos defeitos que mereceu uma palestra de 45 minutos sobre referidos defeitos. Após concluir a nossa apresentação, nós demos início naquilo que nós entendemos ser a solução para o lixo, que é a logística. Enquanto nós caminhamos por esse lado, as prefeituras unidas ao Estado e sob a tutela federal também iniciaram um outro caminho,
que, não menos importante, porém oneroso, que foi a conclusão de todos os planos de resíduos sólidos. Olha, pasmem vocês, gastou-se em 4 anos o equivalente à construção de 1.468 usinas no Brasil, só com folhas de papel A4, empilhadas sistematicamente, uma em cima da outra, que até agora não levou ninguém para lugar nenhum. Então, como nós não seguimos esse caminho, os consórcios foram por um lado e nós fomos por outro lado. Passamos a fazer aquilo que nós entendíamos que os consórcios deveriam fazer e o que não seria, senão uma distribuição logística do lixo. Nós redividimos o Brasil. O Brasil que nós estamos atuando, ele não tem nenhuma prefeitura com menos de 100 mil habitantes, porque calculado foi e provado ficou que se você não tiver pelo menos 100 mil habitantes, você não tem solução para o lixo. Eu estou afirmando. Você não tem solução primária para o lixo. E se você não tiver uma média de 1,5 milhão de habitantes, você não tem solução final. De posse dessa informação, unificamos as pequenas prefeituras para atingirmos o total de 100 mil habitantes. É evidente que estudamos a logística, o caminhão carregado não pode percorrer mais do que 50 quilômetros com o lixo, senão inviabiliza a coleta. Nós não fazemos coleta. E fique claro que a nossa proposta aqui é só de destinação. Nós também não trabalhamos com resíduos sólidos de construção civil. Então, a proposta é, desde o eletrônico até os incineradores de resíduos sólidos hospitalares. Essa é a proposta que nós estamos fazendo. Então, dentro dessa logística que nós fizemos, nós fomos estudar qual a solução definitiva. Solução definitiva não é aterro sanitário. Ponto final. Não é vírgula, é ponto final. O empresário que estiver em pleno uso das suas faculdades mentais, ele jamais vai construir um aterro sanitário, seguir todas as exigências legais, sabe por quê? Porque ele vai arrumar problema não só para ele, como para os filhos e para os netos. Se ele for construir um aterro sanitário de acordo com o que manda a lei, o preço é inviável. A não ser que a prefeitura tire dinheiro da educação, da saúde, de transporte público, para manter o aterro sanitário. Caso contrário, é inviável, vai dar prejuízo. Agora, vamos seguir aí a linha de atuação, inclusive do nosso governo federal, que de forma insana está estimulando a geração de gás. Olha, neste caminho, quem faz gás, quem fabrica gás são bactérias. E bactérias não geram gás se você não estocar o lixo. Se você não estocar o lixo, as bactérias não geram gás. Então, para todos os efeitos, se você estocar o lixo, você vai assumir uma responsabilidade de 35 anos com aquele passivo. Então, você vai ter aí uma produção de 45 dias, que é o pico da geração de gás, depois ela começa a declinar até dar prejuízo e ainda assumirá uma responsabilidade de 35 anos. Por isso que eu disse, é inviável, não só para quem faz, como também para os seus descendentes de segundo e terceiro grau. Então, a solução para o lixo chama-se usinas. Esta solução. Isso não é algo recente. Já faz muitos anos que fora do Brasil a solução do lixo chama-se usinas. Fomos estudar, estudando, descobrimos que nós precisávamos ter uma tecnologia que fora do Brasil, aqui dentro do Brasil, fosse viável. Constatamos, depois de visitar vários países, que cada país tem uma tecnologia de acordo com a cultura do seu povo. A usina do Japão, ela poderá ser utilizada aqui no Brasil com sucesso, talvez daqui a 200 anos, né? Não vamos comparar a cultura japonesa com a nossa cultura. Algumas usinas da Europa, talvez com 100 ou 150 anos,
já seriam viáveis de serem implantadas no Brasil. Mas nós não podemos ficar aqui esperando a nossa cultura mudar para implantar uma tecnologia. Então, o que foi feito foi criar uma usina com tecnologia nacional. As usinas INER que nós estamos oferecendo a vocês, elas foram criadas no Brasil de acordo com a cultura que nós temos hoje. Então, a cada 100 mil habitantes, você tem uma usina primária. A cada 1,5 milhão de habitantes, você tem uma usina final. Essa usina primária, eu vou explicar aqui como ela funciona. Bastante simples. Um dos segredos é que o lixo não toca o chão. Nós não podemos queimar aqui no Brasil e se industrializar, nós deixaríamos de ser um CTT. Então, nós tínhamos que utilizar tudo o que vem do lixo de acordo com a lei e dar uma destinação final a tudo que desta usina primária sair. Então, o caminhão chega da forma que ele estiver e vascula dentro de elevadores. Esses elevadores alimentam uma moega com capacidade de 200 toneladas. Esta moega, por sua vez, alimenta um sistema de esteira, onde nós temos os selecionadores de riqueza. Ao final dessas esteiras, você tem 2 eletroímãs para tirar os metais ferrosos, e daí por diante começa o que, de novo, nós estamos trazendo para o Brasil. Dali por diante chama-se de rejeito, e nós não chamamos de rejeito. Para nós isso já é um produto. Nós chamamos de pré-CDR. Nós não podemos chamar de CDR, porque para que CDR ele fosse, ele teria que ter uma umidade média de 5% a 15%, estar triturado em uma granulometria que o mercado aceite, e nada disso acontece. Ele não está triturado, porque senão nós estaríamos industrializando eles e inviabilizando o nosso processo. Porque se você pegar um caminhão com 18 toneladas e triturá-lo, você vai precisar de 4 caminhões para levar a mesma carga. E, diga-se de passagem, é um material com baixíssimo custo, que não valeria nem o frete. Então, nós não podemos, de forma nenhuma, descompactá-lo. Nós temos que transportá-lo compactado como é, fardo de 800 quilos. E aí, a cada 1,5 milhão de habitantes e várias usinas iniciais, modelos CTT, como essa que eu acabei de falar, você passa a ter uma usina final, aonde se vai dar uma destinação a esse que nós chamamos de pré-CDR. Qualquer coisa que eu diga agora, eu vou passar por mentiroso, porque nem eu sei e nem ninguém sabe, pelo menos por enquanto, o que se irá fazer com esse pré-CDR. Isso vai depender de um estudo regional do PCI do lixo. Nós poderemos trabalhar com um sistema pirolítico a 680 graus, tirarmos o óleo diesel ou metanol, craquearmos os gases, vender o biochar, da mesma forma que nós poderemos trabalhar com um equipamento 3 vezes mais caro, que são equipamentos de gaseificação, gerar energia elétrica através de turbina ou de motor a combustão, local que o lixo for muito, muito pobre. Nós poderemos trabalhar com adubo líquido, adubo pastoso. Nós temos 14 plantas pré-aprovadas que funcionam no Brasil, mediante uma pré-aprovação da CETESB. Nós fizemos várias reuniões com a CETESB, nós temos uma diretoria de implantação de projeto, e o que tem menos experiência tem 15 anos de CETESB. CETESB é o órgão de aprovação ambiental número 1 do Brasil e o 3º do mundo. Então, somos profissionais, não somos amadores, sabemos exatamente o que pode e o que não pode aqui no Brasil. E não podemos adiantar qual é o tipo de usina final que será construída aí na regional onde está o município de Bodocó. Isso só será possível mediante um estudo residual para que o empresário possa adquirir a usina certa. Como não vai ser adquirido pela prefeitura, então eu acho que essa é uma preocupação que vocês podem colocar de lado. Agora, os empresários, para entrar num negócio como esse, ele tem que ter segurança jurídica. Então, essa foi a nossa primeira preocupação, dar segurança jurídica ao empresário. Senão, o empresário não entra. Sem empresário, não tem financiamento. Nós temos um financiamento internacional com 12 anos para pagamento e 3 anos de carência.
100% de financiamento. Então, nós precisamos da segurança jurídica. Senão, nada disso que eu estou falando aqui vai acontecer. Então, a segurança jurídica ela começou com a notificação de todas as autoridades federais. Nós notificamos desde o presidente da República até o procurador-geral da República. Todos analisaram e deram o seu ok. O presidente da República usou a caneta BIC que ele tanto fala pela segunda vez, já que ele estava recém-possado. Então, ele usou no dia 1º para dar posse aos seus ministros e no dia 7 ele usou para assinar o seu ofício número 001. E através desse ofício, que foi endereçado à nossa instituição, ele determinou que todos os seus ministros nos atendessem com prioridade. Então, começamos aí a nossa segurança jurídica. Próximo passo foi notificar todas as autoridades estaduais. Estas foram notificadas e vocês podem constatar no site de vocês, que é o site do Estado de Pernambuco, elosocialpe.org. Só não tem o BR. Então, elosocialpe.org. Notificamos o governador, presidente do Tribunal de Justiça, procurador-geral e o presidente da Assembleia Legislativa. Demos a eles o prazo, de acordo com a Lei 9.051, de 15 dias para encontrar algum tipo de falha no nosso projeto e o resultado foi positivo, ou seja, ninguém encontrou falha no nosso projeto. Agora nós estamos apresentando para as prefeituras que fazem parte da nossa logística e aos consórcios. Nós não temos absolutamente nada contra os consórcios. O fato de nós termos feito aquilo que eles deveriam fazer não significa que nós estamos prejudicando ou vemos nele os concorrentes. Se alguém tiver algum tipo de problema e por ele ir preso, é o prefeito, não é o presidente do consórcio. Ele só vai preso se ele tiver problema lá no município dele. Então, a solução que nós estamos apresentando é para as prefeituras diretamente e indiretamente também para os consórcios. A nossa proposta é zero, tá? Zero. Nenhum investimento municipal para que o que aqui estamos falando aconteça. Evidente que as prefeituras continuarão a pagar pela destinação. Se hoje ela paga para mandar um aterro sanitário, ela vai pagar para mandar para uma usina, com uma diferença. Nós acreditamos que haverá uma economia no que hoje gasta de, no mínimo, 20%. Então, essa é a nossa proposta aí para o município de vocês. Nós não estamos nos reunindo com todos os municípios, estamos nos reunindo apenas com aqueles que fazem parte da nossa logística. Os demais, futuramente, nós vamos ter uma reunião, esta já com a presença do Ministério Público, porque nada fazemos sem a presença do Ministério Público, e aí nós poderemos estar organizando isso. Então, não há necessidade de vocês saírem correndo, conversando com os demais municípios. Essa parte nós estamos fazendo no momento oportuno. Todos nós estaremos reunidos para dar aí uma definição. E fique claro que o nosso projeto, ou ele entra em uma regional inteira, no caso de Pernambuco são 6, ou ele não entra. Porque, como eu disse, se você não tiver 100 mil habitantes, você não tem solução primária. E se você não tiver 1,5 milhão, você não tem solução final. Então, se você não tiver uma região inteira, com todas as prefeituras que fazem parte da nossa logística dentro do mesmo sistema, vai dar prejuízo. E se vai dar prejuízo, o empresário não entra. Ser empresário não é ser sacerdote nem pastor. O empresário não está entrando em um negócio porque ele está preocupado com o meio ambiente ou porque ele está preocupado se o prefeito vai ou não vai preso. Isso não faz parte da responsabilidade dele. Ele tem uma responsabilidade social e ele tem uma responsabilidade empresarial para com os seus funcionários. E é essa que norteia os seus trabalhos. Então, a segurança jurídica está aí. Um passo a mais para continuar essa segurança jurídica é a documentação municipal. É muito comum você encontrar nas prefeituras projeto de lei
que envolve coleta, destinação, varreção, poda de árvore e um monte de outras coisas. Nós não podemos entrar em projeto de lei desta forma. Nós precisamos de um projeto de lei específico criado para a destinação do lixo. Então, necessário se faz ter um projeto de lei específico, devidamente sancionado pelo prefeito e automaticamente originando uma licitação. Nada pode ser feito sem licitação. Nem vocês e nem nós queremos. Porque, como eu disse, se pegarmos, vamos perder a segurança jurídica. Então, no dia da licitação, a nossa empresa estará lá, a nossa proposta já está no ofício que está em cima da mesa de vocês. A nossa proposta é zero. Se tiver uma outra empresa ou instituição com uma proposta melhor do que a nossa, o nome licitação já diz tudo. É lícito que eles ganhem. Então, toda proposta deverá seguir as formas legais. Não estamos propondo aqui nada que fuja o que manda os nossos ordenamentos jurídicos. Então, aqui a proposta. Não há possibilidade de alguém apresentar preços menores do que os nossos. Porque quando criamos esse modelo, que chamamos de sistema INER, nós unimos todas as empresas que fabricam equipamentos que serão utilizados. Então, nós somos as maiores fábricas de prensas, de esteiras, de elevadores, nós somos a Intelbras, maior empresa brasileira e da América Latina de equipamentos eletrônicos. Nós temos um preço especial no aço pela Gerdau, a maior siderúrgica do Brasil, e pela ArcelorMittal, a maior do mundo. Simplesmente uniram todas as grandes empresas e eles estão fazendo a negociação direto com os empresários e investidores. Então, dizer que os valores praticados estão altos é impossível. Questionar o nosso plano de viabilidade econômica, que dá contas que o investimento, se pago fosse, eu digo se pago fosse porque você tem 12 anos de financiamento com 3 anos de carência a juros especiais, que nós estamos tratando do meio ambiente. Mas o nosso plano de viabilidade dá conta de que de 3 a 5 anos, se pago fosse, o valor retornaria às mãos do investidor. Qualquer negócio que se faça no planeta em que o valor investido retorne de 5 a 10 anos é considerado um excelente negócio. Então, nós estamos diante de um excelente negócio. Se alguém quiser questionar esse plano de viabilidade econômica, terá que fazê-lo através de um outro planeta, porque as empresas de assessoria que conosco estão, a IOB, que é a maior do Brasil, e que foi adquirida pela SAGE. E a SAGE é a maior do mundo. Então, alguém para questionar esses números teria que se valer de uma assessoria intergaláctica. Então, essa é a nossa proposta empresarial. E agora nós vamos para a nossa proposta social. Nós estamos dividindo essa apresentação aqui no que é social e no que é empresarial. No que é empresarial, acabei de falar aqui, sem segredo nenhum. O empresário está aqui investindo para ganhar dinheiro e ponto final. O empresário toca o melhor projeto social que existe no mundo. Não existe um projeto social maior e melhor do que o emprego. Quem tem emprego não precisa de ajuda de governo, de bolsa, não precisa de nada. Ele tem emprego. Então, o empresário é que toca o projeto social, indiscutível. Agora, vamos falar de social, no que nós podemos fazer para ajudar no social. Nós somos uma confederação do elo social. Então, nós temos sobre o nosso guarda-chuva todo o social do Brasil. Não se pode ter duas confederações com o mesmo segmento. Até mesmo os partidos políticos, que são, na realidade, instituições sociais sem fins lucrativos, também estão sob o nosso guarda-chuva. Então, nós não poderíamos, de forma nenhuma, desprezar o lado social, e foi exatamente por aí que nós começamos. A nova lei, ela é uma lei socialista.
E por ela ser socialista, é muito difícil de implantá-la em um país que não é socialista. O Brasil não é um país socialista. Então, o que ela obriga? Ela obriga os governantes a inserir os catadores na política de resíduos sólidos. Agora, como é que você vai inserir uma profissão que não existe? A profissão não existe. E aí você vai inserir. Não tem férias, não tem 13º, não tem fundo de garantia, não tem piso salarial, não tem nada. Então, o que essa lei trouxe para o Brasil? Ela trouxe de volta a escravidão. Simples. Nós estamos em 2022 e nós convivemos com o ser humano puxando carroça em um local onde tem uma placa escrito: proibido tráfico de veículo com tração animal. Então, nem é um animal considerado. Tudo isso para quê? Para enriquecer um grupo de pessoas, empresários e falsos empresários, empresas bem intencionadas e mal intencionadas, que ficam escondidas atrás de uma cortina de fumaça. Então, essas pessoas aí normalmente são exploradas. E eu não vou falar sem citar nomes. Vamos citar aqui pelo menos uma, a Klabin, a gigante. Ela compra praticamente 100% de todo o papel e papelão no Brasil. Ela só tem 3 fábricas, 2 em São Paulo e uma em Pernambuco. E a pergunta que fica é: para que ela vai ter mais fábricas? Porque quem paga a logística para esse material chegar até ela é o catador. Você tem inúmeras empresas, somos campeões de latinha, né? Mundial. Agora, um forno para derreter latinha custa R$50 mil e um lingote custa 3 vezes mais do que as latinhas prensadas. Então, tem muita gente ganhando dinheiro nesse mercado em cima do escravo catador. Agora, como resolver isso? Essa é a pergunta. Porque as leis, elas foram feitas para serem cumpridas e não discutidas. Eu não estou aqui discutindo a lei, ela está aprovada, ela tem que ser cumprida. Temos que se adequar a ela, ou então, a cada 4 anos, nos candidatarmos aí aos cargos legislativos, criar novas leis ou mudar as leis existentes. Não é o nosso caso. Então, enquanto uma confederação com representação nacional, nós temos alguns poderes, e dentre esses poderes está o de fazer projetos de lei. Isso não é uma exclusividade de deputados e senadores. Instituições sociais com representação nacional podem fazer projeto de lei que nós fazemos. Basta acessar aí o portal de internet participaçãolegislativa.org.br. Vocês vão ter acesso a muitos projetos de lei que nós fizemos. Alguns aprovados, outros reprovados, outros em mão de relatoria, mas, em especial, depois de estudos, nós constatamos que no Brasil a profissão do tapeceiro não era reconhecida e vimos aí uma brecha para nós ajudarmos os nossos governantes e também os catadores, oportunizando-os, não escravizando-os, oportunizando-os. Ingressamos com a lei que regulamentou a profissão do tapeceiro decorador. Entramos com outro projeto de lei que reconheceu o dia 11 de outubro como sendo o dia do tapeceiro. E aí criamos um sindicato da categoria para que possa ter uma representatividade. Desenvolvemos um curso de 10 meses para tornar esses tapeceiros, esses catadores, tapeceiros, decoradores, restauradores. Dividimos os resíduos sólidos volumosos, que hoje são tidos como uma caçamba de entulho, uma poltrona jogada na rua, um guarda-roupa, um fogão, é considerado a mesma coisa, resíduos sólidos. Volumosos, nós dividimos. Então, dentro da nossa proposta, você tem os resíduos sólidos volumosos de construção civil, que não faz parte do escopo do nosso projeto, e você tem os resíduos sólidos moveleiros. Então, esses catadores não mais trabalharão com latinha, papelão, garrafa PET, vidro. Eles vão trabalhar só com resíduos sólidos moveleiros.
o que vai sobrar da produção deles é triturado e vai ser utilizado pelo sistema INEA para virar energia elétrica, óleo diesel, metanol ou outra coisa. Então, esses cursos são gratuitos, são de 10 meses, um dia por semana, de 4 horas apenas. Ao final do curso, quando formados estiverem, receberão um certificado. Esse certificado é chancelado pelo Senai e pelo Sebrae, dá acesso a eles a uma linha de crédito de R$20 mil. Então, se você juntar 40, você montou uma cooperativa nos modos em que vocês estão vendo passar aqui no telão atrás da minha cadeira e que vocês também devem ter tido acesso ao link que foi para vocês junto ao e-mail. Então, esse é o motivo que não fazemos uso de verbas públicas. Para construir a cooperativa, eles têm dinheiro. Para fazer o curso, a pergunta que fica é: quem é que vai lucrar com isso, além do meio ambiente? Quem vai lucrar com isso, quem tem interesse em aumentar o número de tapeceiros e decoradores, são as empresas do ramo, que vendem artigos ou equipamentos para eles. E são exatamente esses que estão conosco bancando esses cursos. Você tem aí a Caster, a J. Serrana, as duas maiores tecelagens do Brasil. Você tem a Bosch, a Skin, fábricas de ferramentas, Schurz, todos pagando para que nós possamos fazer esses cursos, é claro, para depois vender equipamento para eles. Mais uma vez, não precisamos de verbas públicas para ministrar estes cursos. Então, essa é uma solução que nós estamos apresentando aqui para os catadores, que podem ser implantada imediatamente. Eu digo imediatamente, porque esses cursos eles são ministrados pelo sindicato da categoria, tem quem pague e tem aluno. Então, nós não precisamos construir nem a cooperativa nem a usina para poder oportunizar essas pessoas que hoje dependem de andar por aí no sol e na chuva pegando latinha e papelão. E com isso, é claro, nós vamos trazê-los de volta para o mercado de trabalho com uma profissão ligada a resíduos sólidos, e foi esse o objetivo da lei. Nós, como instituição social, temos como lucro o ganho de um prédio social. Então, a possível pergunta que ficaria: mas vocês não são dono das usinas, vocês são os criadores do projeto, vocês estão implantando o projeto, e o que vocês ganham com isso? Nós ganhamos um prédio. A cada usina comercializada está inserido no preço da usina a construção de um prédio social. Esse prédio social tem capacidade para atender até 200 mil habitantes. Ele tem 7 profissionais, um advogado, um psicólogo, um assistente social, um bacharel em direito e 3 de outras formações. Nós chamamos ele de uma barreira de contenção dos problemas sociais. O Estado, historicamente, está preparado para chegar depois. O Estado chega depois do crime, chega depois da agressão, chega depois do vício, chega depois da separação. E esses nossos prédios, os profissionais estão preparados para chegar antes, para cuidar da família, porque o nosso objetivo é o fortalecimento da família. A família é a célula máter da sociedade. As pessoas não vivem no país, no estado, nem no município, elas vivem dentro de casa. E se você sanar um problema dentro de casa, ele tem reflexo na rua, no bairro, no município e assim sucessivamente. Então, esses prédios eles serão construídos depois da construção das usinas. Então, essa é a vantagem da confederação do elo social. E aí nós temos a extensão do nosso trabalho, a educação, e agora já a parte final da nossa apresentação. Nossa instituição surgiu há 32 anos atrás com este projeto. Nosso objetivo, quando começamos as nossas reuniões, era o fortalecimento da família, era a transformação do homem num bom filho, um bom marido e num bom pai. E para fazer isso, nós ficamos com a história do ovo e da galinha. Para vocês terem uma ideia, a nossa instituição é contra até o nome do Ministério da Educação. O Ministério da Educação, ao nosso ver, deveria se chamar
Ministério da Escolarização. Educação é uma responsabilidade dos pais. Nós já ingressamos 2 vezes com um projeto para mudar de nome o Ministério da Educação, e infelizmente nenhuma das 2 vezes ele foi aprovado. O ano que vem, com essa mudança de cultura do nosso Congresso Nacional, vamos ingressar de novo. Quem sabe sejamos felizes desta vez. Você não precisa ter formação universitária, basta ter cognição, uma coisa que no Brasil ficou raro. Você encontra pessoas aí com 2, 3 níveis universitários, mas não tem cognição. Ele não consegue interpretar um texto. Esta é a situação em que nós chegamos. Nós amargamos os últimos lugares no mundo no quesito educação. E essa responsabilidade está sendo colocada nos ombros dos nossos professores, que na verdade não são educadores. Eles são escolarizadores. Essas crianças deveriam chegar no colégio já educada pelos seus pais, que constitucionalmente têm essa obrigação. Quem tiver dúvida sobre o que eu estou dizendo, basta ter cognição e pesquisar na Constituição do Brasil. Não precisa pesquisar a Constituição inteira, não. Consulta lá só quem é o responsável pela educação. Faça a mesma coisa no Código Civil e no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Você vai chegar à conclusão que a responsabilidade pela educação é dos pais. Se fosse ao contrário, as crianças, quando nascessem, elas eram entregues para o Estado. E se o Estado não as estivesse educando corretamente, os pais poderiam ir ao Conselho Tutelar e pedir que a educação fosse passada para eles e tirar das mãos do Estado. Então, como nós não podemos matar toda a população existente, como nós não podemos começar só pelas crianças, então nós resolvemos criar um sistema de trocar o pneu do carro com o carro andando. Nós precisamos educar todos os brasileiros. Hoje nós somos um país de adolescentes. Nós temos adolescentes de 14 a 100 anos de idade. Nós temos um presidente da República, autoridade máxima, que chamou os ministros do STF de adolescentes. E os ministros do STF chamaram ele, presidente da República, de inconsequente. E aí, a pergunta que fica é: qual é a diferença de adolescente e inconsequente? Não tem diferença. São pessoas que estão em treinamento. Isso falta de conhecimento. Se vocês quiserem constatar, assistam o horário eleitoral, é um show de horror. Você encontra diversos adolescentes disputando o voto de inconsequentes. Desconhecimento é isso. É esta situação que o Brasil vive. Desconhecimento. Então, nós fizemos um compacto. Esse compacto de tudo aquilo que nós entendemos que o brasileiro deveria conhecer para elevar o seu padrão e deixar de ser adolescente. Como eu disse, adolescente é um ser humano em treinamento. Então, concluímos que faltavam 13 conhecimentos, e é isso que nós fizemos. São 13 matérias. Todas essas matérias, com exceção da saúde, foram compactadas em 16 horas. São 4 aulas de 4 horas, ministradas uma vez por semana. Saúde não deu. Tivemos que ter 3 módulos, mas você tem cidadania, crenças, etiquetas de comportamento, lógicas, primeiro socorro, sexologia, você tem psicologia, você tem segurança alimentar, você tem administração conjunta do lar. Então, essas matérias, elas vão carregar na cabeça destas pessoas, desses adolescentes de 14 a 100 anos, conhecimentos que ninguém lhes deu. Então, esse é o nosso objetivo e essa é a nossa proposta. Dessas 13 matérias, só tem 2 que são obrigatórias. As 2 matérias que nós consideramos obrigatórias, primeiro é cidadania. Nós entendemos que quem não tem cidadania não tem serventia. Ele não serve para absolutamente nada. Ele não é um bom filho, não será um bom marido, nem será um bom pai. Que dirá um bom funcionário ou um bom patrão. Então, não perdemos tempo com quem não faça, pelo menos, o nosso curso de cidadania. A segunda matéria, e também obrigatória,
é matéria de crenças. Nós fomos criados com um bombardeio de crenças negativas dominantes que perduram até hoje na nossa mente. Quem que nunca escutou aquela histórica frase: casamento nenhum dá certo? Quem nunca escutou homem nenhum não presta? Quem nunca escutou político nenhum não presta? Tudo isso são crenças negativas, não são verdadeiras, mas que habitam a nossa cabeça e são crenças que nos atrapalham no dia a dia. Então, esta matéria de crenças também é obrigatória e é a segunda matéria que nós ministramos. Com ela, nós visamos abrir um espaço na cabeça dessas pessoas para que possamos lá inserir crenças positivas. Daí por diante, as demais matérias são opcionais. Ele poderá fazer primeiros socorros e amanhã salvar o pai, a mãe, o filho, a esposa. Você achar que não é interessante, não faça. Ele poderá fazer a administração conjunta do lar, porque nós entendemos que o casamento é uma empresa. Tem lucro, falência, concordar. Quando o casamento acaba, em momento nenhum se fala em amor, se fala em carinho, se fala em mágoas. Só se fala em divisão de patrimônio e de responsabilidade. Então, se o casamento é uma empresa, por que as famílias não sentam pelo menos uma vez ao redor da mesa por mês para falar sobre finanças? São inúmeros os relacionamentos, os casamentos e as uniões que se acabam por descontrole financeiro. Então, se achar interessante, faça. Se não, não faça. Nós temos aí o curso de etiquetas e comportamento. Se você quer aprender a falar, se vestir, poderá ser promovido na sua empresa. Se você achar interessante, faz, se não, não faz. Então, esses são algumas das matérias, ao todo são 11. Estão à disposição de vocês nos links que estão no ofício que vocês receberam. O material didático também está lá postado. Nós não temos nenhum tipo de problema com relação à ideologia de gênero, mesmo porque nós só trabalhamos com um, nós trabalhamos com o ser humano. Então, pessoas que nasceram em corpo errado, mulher que nasceu no corpo de homem, homem que nasceu no corpo de mulher, a nós são seres humanos e são tratados normal como seres humanos. É claro que por não sermos religiosos, e sim técnicos, quando ele participar do curso de saúde, o profissional que lá estiver ministrando vai explicar a diferença do útero, do ovário e da próstata. Se isso não for suficiente para ele entender, quando ele estiver participando do curso de psicologia, o profissional que lá estiver vai explicar a diferença do cérebro humano masculino e feminino. Quando ele participar do curso de primeiros socorros, o profissional socorrista que lá estiver vai explicar os cuidados em um socorro de um corpo masculino e de um corpo feminino. Então, é o que nós podemos fazer tecnicamente. Mais do que isso, nós não podemos fazer. A contrapartida da prefeitura, tá, é a concessão de uso de uma área de terra, se estiver prevista a construção de uma usina na cidade. A concessão de uso de um terreno de 500 metros, se tiver prevista a construção de um prédio social. E, com relação à educação, é a utilização dos colégios, mas para a comunidade, não para alunos, todos com 14 anos. Nós precisamos de sala de aula com 50 pessoas, mas que nela esteja o pai, a mãe, o tio, o avô. Nós precisamos educar o Brasil inteiro e tudo ao mesmo tempo. Se a prefeitura tiver interesse, poderá ser patrocinadora. Convênios de parceria não fazemos, porque não podemos atrelar o nosso trabalho a partidos políticos nem a políticos. E verbas governamentais só se for a título de patrocínio. Essa é a apresentação que nós tínhamos que fazer. Eu abro o microfone agora da nossa procuradora, para que ela me lembre de algo que eu possa ter esquecido. Venho me preparando para isso nos últimos 32 anos. Temos 224 portais de internet, todos interativos, com muitos vídeos explicativos. Com relação a resíduos sólidos, são 15 anos de experiência, usinas são 10 anos. Não deve ter um parafuso que eu não saiba para que faça. Mas se tiver alguma pergunta que eu não consiga responder, eu volto a estudar e vou pedir uma outra oportunidade para
ser mais feliz naquilo que estamos fazendo. É contigo, minha procuradora Luziane, algo que você gostaria de enfatizar, que eu acabei esquecendo de colocar? Obrigada. Não, tudo certinho. Agora fica aí aberto para a Francilene, o Antônio, né? Se tiverem alguma pergunta que queiram fazer, esse é o momento. Podem abrir o microfone, tá? É assim. Qual é a nossa situação atualmente? A gente precisa sentar junto com o secretário de infraestrutura, porque já existe uma discussão dentro do município com essa questão da implantação de uma usina, mas a gente precisa amadurecer diante do que foi colocado pelo senhor, a gente precisa amadurecer todas essas informações que foram colocadas, eu fiz algumas anotações, e quando o secretário está em viagem para Recife, quando ele retornar, nós vamos sentar junto com a equipe técnica para a gente ver de que forma é que a gente pode estar dando um andamento a esse processo. E aí, possivelmente, a gente vai estar entrando em contato para estar tirando mais algumas dúvidas que houverem. Muito obrigado, estamos à disposição. O próximo, certo. Gostaria de fazer pergunta? Antônio? Ele tinha dito que tinha travado, né? Ele botou no chat. Eu não sei se ele já conseguiu retornar. A gente vê tranquilamente, mas eu não sei se lá está travado. Antônio, está tudo bem? Tem alguma pergunta? Está desligada, Francilene. Antônio está com o microfone fechado. Alguém vem aqui olhar, está com problema na internet, você estaria na sala de jantar. O som do Antônio está chegando. Mas por outro, porque o dele está fechado. Deve estar em o mesmo ambiente lá. Ligando é para o Otavinho. Pensei que era o Totó, desculpa aí, Otávio. Tá, tchau. Bom, Luziane, de qualquer forma, a reunião foi gravada. Tem outra pessoa na linha, não sei quem é, cliente, está com o nome de cliente, eu não sei quem é, mas tudo bem. Isso, como nossa reunião fica gravada, Francilene, nós vamos reenviar o link para vocês, tá? Vocês entram aí na discussão, aí com vocês é um regional, né? A usina não vai ser aí, vai ser próxima a vocês, tem que se deslocar, tá bom? E a gente fica em contato para a gente apurar um pouquinho mais com relação a isso, tá? O planejamento é que a usina seja implantada onde? Nós temos vários locais, tá? Eu não sei qual seria o mais próximo a vocês, né? Então, nós temos seria uma em Trindade, não sei se é uma... A cidade mais próxima daqui, são 19 quilômetros, é Oricuri, que é uma cidade central, que ela é um entroncamento entre Bodocó, Trindade e Santa Cruz. Ela fica no centro, no meio. No caso, Oricuri seria uma regional também. Vocês teriam aí... Trindade tem uma usina, tá? A Província tem uma usina. No caso, a proposta hoje é que a usina que nós teríamos vínculo seria em Trindade. Trindade,
é a regional deles? Qual é a regional deles, Luziane? A regional deles é Salgueiro. Salgueiro? Salgueiro. Salgueiro nós vamos ter uma usina em Salgueiro, uma em Afogados, uma em Araripina. É Araripina. Uma em Cobrobó. É Uma em longe. Cobrobó. Cabrobó. Uma em Ibimirim, uma em Flores, uma em Lagoa Grande, duas em Petrolina, uma em São José do Egito, uma em Santa Cruz, uma em Serra Talhada. Santa Cruz aqui de Malta ou é Santa Cruz do Capibaribe? Santa Cruz. Santa Capibaribe não, Santa Capibaribe está em outra Então é regional. Santa Cruz aqui. Nós temos em Serra Talhada e nós vamos ter outra em Serrita. E a última é em Trindade. Qual que é a mais perto para vocês? Trindade. Trindade está a quantos quilômetros daí? Está em torno de 55 quilômetros. Está dentro da nossa média, tá? A nossa média é entre 60 e 50 quilômetros, se não inviabiliza o transporte do lixo. Então, a usina de vocês, para onde vocês estariam mandando, seria Trindade. Ok. E aí, no município de vocês está previsto Bodocó, está previsto um prédio regional, prédio com atendimento de 200 mil pessoas, onde vai ter lá o advogado, psicólogo, assistente social e os 3 de outras formações. Logisticamente, vocês ficaram bem situados. No caso, aqui teria um prédio Social. Prédio social. Isso. Certo. Então, a contrapartida de vocês seria apenas a concessão de uso de um terreno de 500 metros dentro ou perto da favela, caso esteja a favela, se não na comunidade com maior desigualdade social que vocês tiverem. No caso, seria a cedência do terreno ou de um prédio? Não, do terreno. A construção do prédio fica por conta dos compradores da usina. Ok. Terreno de 500 metros. Certo. E o ideal é que esse terreno seja próximo a áreas de favela, áreas de famílias mais humildes. O nosso público é esse. Então, nós temos que estar no local de maior vulnerabilidade social. Esse é o nosso público. Na praça principal, nós já temos a igreja, que faz um trabalho sempre muito bom. Então, nós queremos estar no local onde o trabalho não chega tão forte. Certo. Está concluindo. E você, Antônio, tem alguma pergunta? Podemos encerrar. Temos questões. Consegue me ouvir? A gente perdeu um pouco agora o final, porque travou muito. Por isso que eu até pedi no chat o link da gravação da reunião, porque aparentemente a gente está mostrando, eu, a parte aqui da agricultura e meio ambiente, está mostrando uma ideia que a gente vai, a Andressa, que é do setor da engenharia, entrou agora há pouco. A gente assistiu essa reunião novamente e está conversando, sentando com o secretário de infraestrutura e com o gabinete
para analisar a situação. Mas, aparentemente, a gente está gostando muito da ideia dele e quando recebemos os documentos, a proposta escrita via e-mail, e a gente já viu assim com um olhar diferente, tá certo? Aí eu peço mais uma vez que envie o link dessa gravação para que a gente possa ver direitinho, porque, infelizmente, não mudou muito a chamada. Então tá bom. Em 48 horas vai estar disponibilizado aí. E a Luciane vai mandar o link para vocês, para que possamos avançar. Tem mais alguém que gostaria de fazer pergunta? Então tá bom. Uma boa tarde, uma excelente semana para nós. Luciane continua em contato com vocês para assinatura do termo de cooperação e vamos avançando. Até logo. Tchau, tchau. Obrigada pelas informações. Boa tarde para vocês. Tchau, tchau.